Quer saber como que pessoas tóxicas podem influenciar negativamente a sua vida sexual? Assiste esse vídeo para saber. Ontem eu postei no meu IGTV a respeito das posturas da Carol Conká com o Lucas no BBB 21, de como nós devemos avaliar as nossas reações, de como são reações muito extremistas e etc e tal. E hoje eu quero dar continuidade, mas falando de um outro aspecto para você refletir na sua vida. Você consegue identificar quando você está dentro de um relacionamento abusivo? Não tô falando de relacionamento abusivo de casal, não. É quando você está preso numa teia de abuso. Sabe por quê? Porque assim, dentro do Big Brother, eles não têm ali o crivo da população. E a ideia deles é agradar a população para ganhar o prêmio, certo? E no nosso dia a dia, nós temos o crivo de quem? Só da bolha, só do nosso Big Brother também. E isso atrapalha bastante o nosso modo de ver as coisas. Então, eu disse lá no Instagram e vou repetir aqui. É muito parecido o que está acontecendo lá com o que acontece aqui. Inclusive hoje, né, pelo que eu vi ali nos flashes no Instagram, é a Juliette que está sendo atacada, né, por mais que ela fale, que ela tente se expressar, ninguém a escuta, etc e tal. Mas pensando em você, você sabe identificar quando você está certo em uma situação e quando você está errado? Eu creio que você deve pensar que é uma coisa muito difícil. E onde eu quero chegar com isso? Pois bem, a nossa sexualidade, a nossa vida sexual, o nosso modo de viver o sexo, ele vai sendo construído de acordo com os nossos relacionamentos. E não pense você que é só de acordo com os relacionamentos que a gente tem com parceiros sexuais. Todos os nossos encontros, todas as nossas interações com outras pessoas moldam o nosso modo de fazer sexo, o nosso modo de vivenciar o sexo e o nosso modo de compreender o sexo. O que acontece é que dificilmente um ser humano passou por essa terra sem ser rechaçado, sem ser maltratado, sem ser psicologicamente punido por alguém. E isso muitas vezes reflete na nossa vida sexual também. Por que eu tô falando de vida sexual? Porque o sexo, gente, é uma das áreas mais sensíveis da nossa existência. Como assim? Principalmente em relação a questões emocionais, é um dos primeiros locais que acabam não ficando tão bem atendidos. Seja por uma questão de uma baixa libido, ou seja por uma sexualidade exacerbada. Ah, Marcela, eu sofri bullying, eu fui maltratado, mas a minha vida sexual ela é ótima, ela é excelente. Ok, que bom. Mas nem todo mundo pode ter a mesma sorte que você. E às vezes as pessoas me procuram ajuda aqui no consultório falando o seguinte: nossa, eu não passei por nenhum trauma sexual, eu não tenho nenhuma questão sexual, a minha sexualidade, sexo pra mim é uma coisa muito bem resolvida e eu tô com esse problema aqui, eu tô com essa questão, eu tô com uma disfunção erétil, eu tô com uma anorgasmia, eu não tô conseguindo sentir prazer, eu não tô me interessando sexualmente por ninguém, enfim. E quando a gente entra ali no trabalho terapêutico, a gente encontra várias questões. Às vezes, inclusive, a gente não encontra as questões, a gente encontra o que eu chamo de livro de regras. O que acontece? Durante as nossas interações, nós vamos aprendendo e colocando tudo num livrinho de regras para funcionar aqui dentro. Como assim? Às vezes eu aprendo que sexo não pode ser feito antes do casamento e aquilo ali fica introjetado aqui na minha mente. Às vezes eu aprendo que sexo só é bom se ele for com preliminares, se ele for espontâneo, eu marcar horário para transar com o meu marido é uma coisa inadmissível. E esse tipo de coisa vai tendo, tudo isso ele vem das nossas interações, que a gente vai aprendendo. E às vezes nós pegamos uma regra que não é puramente sexual, por exemplo, uma regra para alguma questão emocional, alguma questão espiritual, talvez, e eu levo para o sexo, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade. Isso é a nossa neuroplasticidade que faz, é a nossa capacidade de aprendizado. Um exemplo que eu dou muito é o seguinte, de controle remoto, eu tenho um aqui. Desde que eu peguei um primeiro controle remoto, você também,
A gente sabe como funciona o controle remoto. Existe o botão de ligar, existe o botão de fazer. Você não precisa ler o manual de todos os controles remotos para saber como que funciona um controle remoto. E a gente vai fazendo isso em todas as áreas das nossas vidas. E quando a gente se depara com essas situações, como que está acontecendo ali no Big Brother, de pessoas importantes na nossa vida, que falam coisas de nós, que nos julgam, nos tratam mal, nos maltratam, né? Acontece uma violência psicológica, pode ser que aquilo ali vá parar no nosso livro de regras também, e aquilo ali afete a nossa vida sexual. Então é muito importante que a gente esteja com o nosso emocional em dia. Não, infelizmente, não há nada que a gente possa fazer para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, mas a gente pode trabalhar nossa inteligência. A gente pode escolher melhor as pessoas que a gente vai escutar. A gente pode fazer várias coisas para proteger. Como eu disse, evitar, né? A pessoa que recebe uma violência psicológica, ela nunca é culpada. Não há como evitar, mas tem como você se prevenir, se proteger. Marcele, já passei por isso, o que eu faço? Eu identifiquei que me fez mal. Eu indico sempre que se faça terapia. No sentido de você se conhecer, eu indico que você comece a questionar as coisas e, principalmente, questione o seu livro de regras. Muita gente também chega aqui no consultório querendo, mas por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Muitas vezes o porquê ele não vem. E na maioria das vezes, no final das contas, o porquê pouco importa. O que fizeram de você pouco importa. É o que você está fazendo com isso que está importando. E isso reflete, sim, pode refletir, sim, na sua vida sexual também. Tudo isso para te dizer que nem tudo que te falaram sobre você é verdade, nem tudo que a gente aprendeu sobre sexo serve para nossa vida sexual. Ter boas amizades salva a sua vida emocional e, inclusive, pode salvar a sua vida sexual também. Outra questão é que, partindo do princípio que não existe alecrim dourado nesse mundo e que nenhum ser humano é 100% ruim em todas as áreas e tudo, né? Porque essa história de termos um inimigo a ser eliminado é uma coisa muito fantasiosa, é uma coisa que a gente inventou para poder justificar as violências, justificar os maus tratos. Se você percebeu que você está sendo feito aí de Lucas ou de Juliette aí no seu Big Brother, faz um favor, se afaste dessas pessoas. Procura outro reality show, vai pra Fazenda, vai pro Big Brother 20, sai do reality show, vai viver uma vida na beira da praia, etc e tal. Isso é um tipo de coisa que quanto mais inteligência emocional a gente tem, mais fácil a gente consegue identificar e mais fácil a gente consegue romper o ciclo do abuso. Se a sua bolha te faz te sentir mal, se tá todo mundo falando que você tá sempre errado e por mais que você tente acertar, as coisas não estão fluindo, provavelmente o que tá errado é a sua bolha. E se você, por acaso, tá sentindo que sua vida sexual poderia ser melhor, mas ela simplesmente não flui, a coisa não anda, que tal você fazer uma terapia? Principalmente com um psicólogo, sexólogo, que vai poder te ajudar aí nas duas questões. Porque às vezes as pessoas ficam com receio, vou procurar um sexólogo por quê? Eu tô com essa questão, o sexo poderia ser melhor, mas eu acho que não é sexual. Pode ser emocional? Pode ser hormonal? Pode, mas procura o profissional correto, que aí você vai conseguir ter uma orientação melhor, não vai se frustrar tanto, vai rodar menos igual peru em véspera de Natal e etc. Bom, meu recado para você aqui no YouTube era esse. Se você quer sugerir algum tema, se eu me atropelei em alguma coisa, aquela coisa toda, me manda uma mensagem, tá? Eu gosto muito quando eu recebo comentários, mensagens de vocês. Quer sugerir um outro tema? Quer que eu aprofunde mais sobre isso? É só me falar, eu tô presente nas principais redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!